Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, aquele canal que é especializado na liderança de linha de frente, ou seja, as pessoas que trabalham num ambiente positivo e lideram aí o chão de fábrica e onde as coisas realmente se transformam. Então, hoje no episódio 19 eu tenho um assunto muito interessante para você em relação a como você pode desenvolver novas habilidades na equipe. Então eu convido para que você fique até o final desse vídeo comigo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se ele tem agregado valor a você e a sua equipe, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o vídeo a atingir outras pessoas com funções similares à sua. Primeiramente, para que a gente possa entender o processo de desenvolvimento de novas habilidades, eu pergunto para você, o que é habilidade, pessoal? O que vocês entendem aí por habilidade? Então vamos lá. De acordo com esse escritor americano, o Robert Lee, que escreveu um livro chamado Habilidades de um Administrador Eficaz, as habilidades é quando a gente transforma o conhecimento em ações. Então, quando a gente busca alguma informação, ela só é conhecimento. Quando eu transporto isso em ações, quando eu transformo esse conhecimento em ações, isso é chamado realmente habilidade, E uma vez que eu desenvolvo esse processo para chegar num determinado objetivo, esse conceito está totalmente fechado. Então tá aí para que a gente comece aí a fazer um aquecimento, o conceito de habilidade, já que o vídeo de hoje é como desenvolver novas habilidades na equipe. Então, pessoal, vamos tentar entender um pouco da mudança de cultura, em relação ao desenvolvimento de novas habilidades. Se a gente precisa, então, aprimorar ou desenvolver novas habilidades para atingir o nosso objetivo, como a gente pode aprimorar e desenvolver essas habilidades, Como que a gente pode realmente transcorrer em relação a esse processo, entender em relação a esse processo? Através de um conceito chamado de modelagem de comportamento. Então, quando eu faço uma técnica que é modelar um comportamento desejado pré-definido, que garanta às pessoas aquela nova habilidade, eu realmente tenho o processo concluído. Então, é esse tema que nós vamos falar na aula de hoje, sobre a parte de modelagem de comportamento pré-definido para que as pessoas alcancem uma nova habilidade que possa facilitar o atingimento dos objetivos. Pessoal, as atitudes das pessoas, elas seguem os comportamentos, seguem comportamento, que é basicamente as ações. Então, não é um processo contrário, Então, primeiro é o comportamento, depois vem as atitudes. Então, se nós pudermos modelar um comportamento desejado, nós teremos boas atitudes das pessoas. Se realmente o comportamento vem em primeiro lugar, que são as ações, e depois, juntamente com elas, vem a atitude, o grande desafio, o grande objetivo é a gente poder moldar aquele comportamento que realmente a gente deseja naquela pessoa para adquirir aquela habilidade. Então, falando um pouquinho da modelagem de comportamento, ela ajuda as pessoas a praticarem perfeitamente os comportamentos pré-definidos. Então, imagina que nós desejamos que aquelas pessoas tenham um determinado comportamento, que eu espero, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes daqui a pouco, E essa modelagem, ela aplica esse comportamento pré-definido no trabalho. Por quê? Porque explica e demonstra as habilidades e fornece oportunidades para praticá-la durante o treinamento. Então, a partir daquele comportamento que eu desejo, as pessoas observam aquele comportamento através de um modelo, ela tem condições de aplicar esse modelo, de imitar esse modelo que ela acabou de perceber, ela acabou de observar num ambiente controlado, para que pegue confiança e depois leve esse comportamento desejado no dia a dia no chão da fábrica, depois que ela recebeu já um pouco de feedback. A modelagem de comportamento, ela se opõe à ideia de que as pessoas precisam de uma grande dose de teoria, para que possa dominar uma habilidade prática, segundo esse autor, que é um cientista de Oxford.
né? Então, ela difere daquele modelo que a gente aprendeu nas escolas, né? Que cansa, que a gente fica horas em horas tentando aprender a teoria, mas não coloca nada em prática. Então, esse cientista, ele provou cientificamente que a gente não precisa dessa quantidade de dose, desde que a gente siga aí os princípios da modelagem de comportamento, que nós vamos falar em detalhes, inclusive com exemplo físico, né, com exemplo prático nos próximos slides. Observando então um mestre, né, um modelo padrão, e as pessoas, depois de observar esse modelo padrão, elas seguindo esse exemplo, quem está aprendendo, ou seja, o aprendiz, inconscientemente absorve aqueles códigos da arte, incluindo aqueles que não são claramente conhecidos pelo próprio mestre. Então, é a princípio uma teoria que, partindo do princípio de alguém que é modelo, padrão, a pessoa pode imitar aquele comportamento e depois, com o feedback do mestre, com o retorno de quanto ele adquiriu aquela habilidade através de um ambiente controlado, ele vai não só adquirindo aquele comportamento desejado, mas ele vai aperfeiçoando também. Aqui um exemplo mais lúdico, né? Mais prático, para que você possa entender um pouco a teoria da modelagem de comportamento. Então imagina o seguinte, bons cozinheiros geralmente não conhecem muito a respeito da química dos alimentos. Então, aquelas pessoas que realmente gostam de cozinhar, né, que já estão cozinhando há um bom tempo, elas têm pouco conhecimento teórico em relação a isso. E no mínimo elas precisam de uma boa receita para começar a fazer a sua cozinha, os seus preparativos, né? Mas todo cozinheiro que se torna um chefe, uma pessoa realmente mestre naquilo que faz, consegue isso descobrindo pequenas nuances, pequenos truques que não estavam escritos, né? Justamente por estar experimentando isso no dia a dia. Então, para dominar a técnica, né? Se alguém quiser dominar a técnica e começar a seguir as trilhas de um chefe de cozinha, o ideal então seria que aquela pessoa pudesse observar o cozinheiro fazendo aí a preparação do prato, enquanto que ela vai lendo passo a passo em relação à receita daquela preparação. Então ela vai observando aquele cozinheiro fazer a sua receita, aquele prato maravilhoso, né? Ou através de um exemplo físico real, ou até mesmo através de um vídeo. Então, é nisso que é baseado o argumento da modelagem de comportamento, né? Porque ela oferece aos participantes do treinamento não teoria, mas uma receita para cada habilidade que um supervisor ou qualquer pessoa, no caso aqui o supervisor que a gente está preparando, né? Quando ele precisa dominar aí algumas habilidades em relação a ensinar uma atividade, estabelecer critérios de desempenho e assim por diante. Então, principalmente, nós utilizamos a modelagem de comportamento quando a gente quer ensinar uma nova habilidade para as pessoas, né? Ensinar uma nova habilidade para um operador. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo para que isso fique cada vez mais claro para você. Então, da onde veio isso? Da onde veio essa técnica chamada modelagem de comportamento para que você possa desenvolver aí novas habilidades nas pessoas? De acordo com esse doutor da Universidade de St. Louis, né, os princípios por trás da modelagem de comportamento são muito antigos, né, e veio de 200 anos atrás pelo filósofo Confúcio, né? Então esse ditado, essa menção de Confúcio, ela é muito conhecida, né? E fala o seguinte, né? Eu ouço e logo me esqueço, né? Eu vejo e até me lembro, mas quando eu faço, eu entendo, eu aprendo. Então é isso basicamente que acontece com as pessoas. Ela só entende aquele processo, aquela nova habilidade que ela tem que adquirir a partir do momento que ela pratica, né? E se ela pratica um comportamento padrão pré-definido através de um modelo padronizado, né? A partir do momento que ela repete isso centenas de vezes, ela realmente se torna um mestre, né? Daí aquele outro ditado que fala todo mestre vem de uma série de repetições, ou a repetição faz o mestre. Então a modelagem de comportamento
é basicamente isso, né? É disso que se trata a modelagem de comportamento. Vendo as pessoas fazerem, né, um modelo padrão, elas veem e elas vão relembrando aquilo que elas viram, né, e a partir do momento que ela replica isso a partir de um ambiente controlado e depois na prática do dia a dia, ela vai entendendo e ficando cada vez mais hábil naquele novo processo que ela precisa aprender. Então aí é da onde veio a modelagem de comportamento através aí do filósofo chinês Confúcio. Então, nós vamos dar um exemplo agora em relação a uma típica sessão de treinamento quando a gente quer abordar aí, quando a gente quer aplicar aí a modelagem de comportamento. Então, o tema aqui é treinamento dos funcionários, né? Vamos dizer que o supervisor ele precisa aí ter mais saber como desenvolver essa habilidade de treinar as pessoas, e o grande objetivo aí é entender, planejar e praticar comportamentos que abordem a habilidade de treinar funcionários, né? Então ele vai ter que entender um pouquinho aí quais são os comportamentos pré-definidos aí para que ele desenvolva a habilidade de treinar funcionários, para que eles tenham aí simplesmente um desempenho excepcional em suas funções. Então vamos praticar aí 5 passos para aplicar aí a modelagem de comportamento em relação a esse objetivo. O primeiro passo, então, em relação à modelagem de comportamento, pessoal, é explicar qual é a habilidade que se deseja desenvolver na pessoa e por que ela é importante. Então, a gente pode ensinar várias coisas ao operador, mas o que a gente quer ensinar e quais são as razões para que ele realmente adquira aquela nova habilidade. Quando nós explicamos os porquês, as razões, a gente aciona mentalmente no cérebro da pessoa uma razão, né, uma lógica para que ele realmente comece a compreender todo aquele processo. Então você mostra para ele as razões e dá oportunidade, né, para que ele realmente entenda aonde que nós queremos chegar. Por quê? Muitas pessoas elas precisam reconhecer quais são os benefícios de novos comportamentos antes de fazerem um sincero esforço para mudar. Os benefícios tanto para a empresa como para ela também. Muitas vezes a gente quer, a grande maioria, o grande objetivo é isso, é facilitar, né? Tornar os processos mais simples, mais fáceis, né? Para que realmente a produtividade e os objetivos sejam alcançados. Consequentemente, o treinamento envolve os participantes na discussão de exemplos e na troca de suas próprias ideias. Então, realmente nesse processo de explicar o que deve ser mudado e quais as razões, existe nesse primeiro passo uma série de troca de informações para que o operador ou as pessoas que a gente deseja desenvolver a habilidade, elas comecem a ficar mais ambientadas e tirar as primeiras dúvidas preliminares. Um exemplo desse primeiro passo, vamos dizer que você queira implementar uma carta de controle estatístico, né, o CEP, né, para controlar o processo. Então, pode ser um exemplo de quando você quer desenvolver essa habilidade, a inclusão de controle de principais paradas na operação crítica ou no gargalo, você quer começar a coletar essas informações de principais paradas. Então, realmente, quem não costuma fazer, a gente precisa desenvolver essa habilidade nas pessoas. Vamos dizer que você queira desenvolver um novo padrão visual para evitar reclamações no cliente em função de reclamações atuais que você está visando. Então, é uma outra habilidade que você queira desenvolver nas pessoas. Vamos dizer que você está implementando o processo de manufatura enxuta, na qual as pessoas precisam começar a aprender a enxergar alguns tipos de desperdício. Então, é uma outra habilidade que porventura você queira desenvolver. Vamos dizer que você queira implementar um sistema de troca rápida de ferramenta, que é uma das ferramentas do Lean Manufacturing, e você ainda não tem essa habilidade, então é necessário que as pessoas desenvolvam. Então aqui tem alguns exemplos para que você possa entender aí o primeiro passo. E a grande questão que você tem que deixar preparado, né, é não simplesmente qual é a habilidade que você quer que ele desenvolva, mas o porquê que de repente o CEP é importante. Por que
o Lean é importante para as pessoas. Então é isso que o primeiro passo da modelagem de comportamento ele pede, né? Quais são as habilidades que você quer desenvolver e quais são as razões que aquilo deve acontecer aí nos próximos meses. O segundo passo, pessoal, é discutir os comportamentos específicos envolvidos naquela habilidade. Depois que as pessoas sabem quais são as habilidades que elas precisam adquirir e quais são as razões, o segundo passo, então, é o seguinte: quais são os comportamentos pré-definidos desejados que a gente deseja desenvolver nas pessoas? Então, vamos pegar um exemplo antes disso, né? Nesse segundo passo, os participantes têm conhecimento dos comportamentos necessários da nova habilidade que irão aprender. Então, eles começam a ter aí o conhecimento de quais são os comportamentos, né? E aí, aquele comportamento de forma padronizada. Então, agora o exemplo em relação aos comportamentos específicos envolvidos. Vamos dizer aí no caso do CEP, que comportamento que a gente quer discutir, mostrar. Por exemplo, controlar a estabilidade do processo. O CEP é uma ferramenta que controla a estabilidade do processo. Então ele tem que ter realmente esse conhecimento e como que a gente gostaria que ele se comportasse, né? Qual é o comportamento pré-definido, padrão esperado? Por exemplo, coletar 5 peças aleatórias a cada meia hora de produção, lançar esses dados numa planilha específica, observar os valores de média e amplitude, né? Analisar a presença ou não de causas especiais no sistema, registrar ocorrências relevantes em relação ao diário de bordo, principalmente quando tem a presença de causas especiais. Então aqui é um exemplo de discussão de comportamento específico que envolve aquela habilidade que é controlar a estabilidade do processo através de uma carta de CEP. Então aqui é um exemplo prático para você. Terceiro passo, uma vez que ele entendeu quais são os comportamentos requeridos para que ele possa desenvolver aquela nova habilidade, o terceiro passo é assistir uma demonstração de habilidade. Então, aqui basicamente é você ter uma pessoa que conheça e tenha já aquela habilidade pré-definida para que possa mostrar para as pessoas um exemplo real de como deve ser aqueles 5 passos que eu mencionei no slide anterior para controle de CEP, por exemplo. Algumas empresas têm a sorte de ter alguns exemplos vivos, algumas pessoas para que quando forem treinar as outras sirva de modelo. Ela faz aquele processo porque domina e as outras têm a chance de ficar assistindo. Se você não tem esse tipo de modelo padrão, não tem problema, né? Você pode fazer através de uma filmagem modelo para que você tenha isso como referência padronizada para as pessoas, porque elas vão precisar no terceiro passo assistir essa demonstração de habilidade que você quer desenvolver naquele funcionário que ainda não tem. Quarto passo é praticar a habilidade. Uma vez que ele já observou em relação àquela pessoa que domina aquela habilidade, ou ao vivo ou através de um vídeo, o quarto passo então é que a pessoa que está desenvolvendo a habilidade, ela possa praticar aquilo, ela possa replicar aquilo que ela assistiu num ambiente controlado. A partir do momento que ela faz isso num ambiente controlado, com o acompanhamento daquele instrutor, daquelas pessoas que dominam, né, daquele mestre, ela começa a desenvolver ali um processo de aprendizado com alguns feedbacks que essa pessoa modelo vai dar em relação aí alguns pequenos desvios em relação àquele comportamento esperado. Então o quarto passo seria a prática através aí de um ambiente padronizado e um ambiente controlado para que ela possa ir pegando aí mais confiança em relação ao que ela está fazendo. O 5º passo é o feedback construtivo, né? Então, o instrutor ou o mestre ou aquela pessoa
que já tem aquele comportamento, que está acompanhando a nova pessoa que está sendo desenvolvida, ela tem o conhecimento e ela dá um feedback apropriado, né? Que a gente chama de feedback construtivo. Pessoal, eu já fiz um vídeo específico em relação a feedback, tanto feedback positivo como construtivo. Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa entender quais são os passos em relação a um feedback construtivo, ok? Então o quinto passo é um feedback construtivo em relação aos desvios que possivelmente esteja acontecendo durante o aprendizado e também, logicamente, para principalmente destacar aqueles pontos positivos para que a pessoa possa realmente replicar aquele comportamento, aquela que vai levar à habilidade que a gente está querendo desenvolver nas pessoas. Então, um feedback aí ajuda as pessoas a sintonizarem suas habilidades e ganharem confiança, que leva a uma mudança individual de comportamento. Ao final de cada prática, os instrutores discutem o desempenho dos colaboradores frente aos padrões. Então, durante esse processo de feedback, nesse ambiente controlado, as pessoas vão se tornando mais autoconfiantes, né? Então, ela acaba desenvolvendo melhor a sua autoestima e segurança para replicar isso na prática, então adquirir aí o comportamento que nós queremos frente à nova habilidade que nós queremos desenvolver. O sexto passo, então, pessoal, é aplicar a nova habilidade no dia a dia, já no ambiente produtivo. Ele saiu daquele ambiente controlado e agora ele vai para a prática, ele vai no dia a dia. E essa nova habilidade, então, ela é colocada em prática, né? O feedback ele continua no chão da fábrica aproximadamente durante 30 dias, né? Em períodos mais afastados, né? Mais espaçados, porque a pessoa tem que também ter uma liberdade para poder trabalhar, mas numa frequência controlada para que o processo de desenvolvimento da habilidade continue. Então isso dura mais ou menos 30 dias para que a pessoa possa fazer progresso dia a dia. Então aí está os 6 passos, né, que a gente tem quando a gente desenvolve aí a modelagem de comportamento, que é uma técnica de aprendizado para adultos, ok? É fazendo aquilo na prática. Pessoal, a modelagem de comportamento, vamos resumir agora o que nós vimos até agora, né? A modelagem começa primeiramente com o aprendizado de regras simples de comportamento. Então, as pessoas entendem aí quais são as regrinhas, quais são os comportamentos que nós desejamos que aquelas pessoas tenham no dia a dia. Depois é demonstrado aquele comportamento através de um modelo padrão, através de uma pessoa padrão que já tem aquele comportamento padronizado ao vivo ou através de um vídeo. A pessoa então que está sendo treinada, ela imita aquele comportamento, ela tenta replicar aquilo que ela assistiu e durante um processo de feedback, no momento que ela está aplicando, né, ela está imitando aquele comportamento com o seu instrutor, aqueles pequenos desvios vão desaparecendo até que a nova habilidade seja desenvolvida. Então é nisso que consta, né, a modelagem de comportamento. Ela mostra ao treinando os valores e a filosofia de qualquer nova habilidade, as razões de estar adquirindo aquele novo comportamento. Nós já falamos, né? Não somente no primeiro passo a gente deve explicar qual é a habilidade que a pessoa precisa desenvolver, mas quais as razões, quais os porquês que a gente gostaria que aquilo fosse desenvolvido por ele. E ela procura o desejo de uma parceria entre o instrutor e o participante. Então, aquelas experiências são realmente trocadas, né? É importante que se valorize bastante a experiência dos operadores para que eles, inclusive, possam, se necessário, fazer pequenos ajustes num padrão, né? Se for necessário, né? Se for prudente, se for adequado, para que realmente ele tenha aí a sensação, né? o senso de dono, né? Que a gente chama de ownership em relação àquilo que está sendo aprendido. Então, em resumo, é o seguinte, pessoal.
dê às pessoas as razões para mudar, dê a elas as habilidades que as ajudem a mudar elas mesmas e a organização mudará com elas. Então, para que a organização mude, primeiro nós temos que desenvolver e mudar as pessoas, né? E a gente mudar no sentido de desenvolver novas habilidades a partir do momento que a gente desenvolve novos comportamentos. Se as pessoas desenvolvem novos comportamentos, aí o resultado da empresa acontece, né? E não é o contrário. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha realmente gostado de conhecer essa técnica tão importante para que desenvolva habilidade nas pessoas. E aqui vai sempre aquela reflexão, né? Se você aí gostou, né? O que vocês acharam da dica? Se ela pode realmente ajudar você a desenvolver aí habilidades tão importantes para que você atinja com mais facilidade os seus objetivos, as suas metas, né? E se ela realmente gera valor. Então, eu sempre faço essa pergunta porque a nossa missão principal é gerar valor aí à liderança de linha de frente. Então, pessoal, meus agradecimentos. Se você gostou, não deixa de dar aí o seu like, deixar o seu like é muito importante para que o canal cresça e possa aí alcançar novas pessoas. Faça aí os seus comentários, o que você gostou, quais são as oportunidades que nós ainda podemos melhorar. Eu tenho certeza que a gente pode melhorar. Envie a sua sugestão de novos temas, né? Quais são os problemas aí crônicos que você tem e que você gostaria de alguma forma que a gente abordasse aí possíveis soluções. Compartilhe aí com seus colegas para que isso possa realmente ajudar várias pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para que você possa ser avisado. Toda semana tem um vídeo novo para que você possa aí ir aprendendo e trocando experiência, comparando com as que você já tem. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado. Esse aqui é o canal SOS Supervisores, o canal para quem quer ir mais longe, e agradeço você por ter ficado comigo até esse momento. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.